praticando análise morfológica. Aqueles livros antigos me traziam doces recordações. Como vocês já sabem, uma análise morfológica consiste em avaliar o papel de cada palavra dentro do contexto para enquadrá-la na sua respectiva classe gramatical. Entre as palavras aqueles, livros e antigos, há uma que serve para dar nome a um objeto. É a palavra livros. Já que esta palavra serve para dar nome, ela é enquadrada na classe gramatical dos substantivos. Em seguida, nós temos a palavra antigos, que modifica o substantivo dando-lhe uma característica. Como esta palavra caracteriza um substantivo, ela é enquadrada na classe gramatical dos adjetivos. Observe agora o papel da palavra aqueles. Esta palavra acompanha o substantivo para situar a coisa nomeada pelo substantivo distante de quem fala e da pessoa com quem se fala, mais próximo de uma terceira pessoa. Já que esta palavra serve para situar um objeto em relação às pessoas do discurso, esta palavra é enquadrada na classe gramatical dos pronomes, mais especificamente um pronome demonstrativo, uma vez que demonstra, situa, aponta a posição da coisa nomeada pelo substantivo em relação às pessoas do discurso. A palavra me é utilizada pelo falante para ele se referir a ele mesmo, uma pessoa do discurso. Por essa razão, esta palavra também é enquadrada na classe gramatical dos pronomes. É um pronome pessoal do caso oblíquo. Após o pronome, nós temos a palavra traziam, que é o verbo trazer conjugado no pretérito. Já que esta palavra expressa uma ação e foi conjugada para indicar que a ação já foi realizada, ela é enquadrada na classe gramatical dos verbos. E, finalmente, nós temos um jogo entre as palavras doces e recordações. Entre essas palavras, recordações dá nome a uma ação, a ação de se recordar. Se ela serve para dar nome, ela é enquadrada na classe gramatical dos substantivos. Doces modifica o substantivo, caracterizando a coisa nomeada pelo substantivo. Por essa razão, doces é enquadrada na classe gramatical dos adjetivos. E assim fechamos a nossa análise morfológica. Praticando análise sintática. Aqueles livros antigos me traziam doces recordações. Como vocês já sabem, toda análise sintática deve se iniciar pelo verbo, que já identificamos na análise morfológica feita na aula anterior. A palavra nesta frase que funciona como verbo é a palavra traziam. Identificado o verbo, nós vamos perguntar: o que me trazia doces recordações? A resposta será aqueles livros antigos. Assim, nós fazemos uma linha imaginária nesta posição para separar os dois termos básicos da oração, o sujeito e o predicado. O sujeito é a parte da oração sobre a qual dizemos alguma coisa, ao passo que o predicado é o comentário, a declaração que se faz sobre o sujeito. Observem que o sujeito é formado por 3 palavras. Delas, qual é a mais importante sobre a qual recai a declaração do predicado? O que, especificamente, me trazia doces recordações? Livros. Esta palavra mais importante, que constitui o sujeito, nós chamamos de núcleo. É o núcleo do sujeito. Estando o sujeito formado por um único núcleo, ele deve ser chamado de sujeito simples. Observem que, precedendo o núcleo do sujeito, aparece o pronome demonstrativo aqueles. Pronomes que acompanham o núcleo de um termo da oração desempenham sintaticamente o papel de adjunto adnominal. O mesmo vale para a palavra que vem depois do núcleo, antigos. Adjetivos que acompanham o núcleo de um termo da oração também desempenham o papel sintático de adjunto adnominal. Podemos agora analisar a construção do predicado, que se estrutura em torno de um verbo, traziam. Observem o seguinte: se eu chegasse para vocês e dissesse aqueles livros antigos traziam, vocês iriam perguntar, traziam o quê? Isso indica que este verbo exige complemento obrigatório. Por essa razão, ele é um verbo transitivo. Considerando todo o contexto, se eu perguntar, aqueles livros antigos traziam o quê? A resposta será doces recordações. Portanto, este pedaço da oração, que completa o verbo transitivo diretamente, sem qualquer preposição no meio,
funciona como objeto direto. Dessa forma, tendo o verbo transitivo um objeto direto, um complemento verbal que se liga ao verbo sem preposição, nós já sabemos que esse verbo é transitivo direto. Mas observem que esse verbo transitivo pediu um outro complemento. Aqueles livros antigos traziam doces recordações para quem? Para mim, que é representado sintaticamente por meio do pronome oblíquo. Logo, este me, que completa o verbo transitivo por meio de uma preposição, funciona como o objeto indireto. Logo, o verbo é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Quem traz, traz algo para alguém. Observem que este verbo pede um complemento sem preposição, que é o objeto direto, e um outro complemento com preposição, que é o objeto indireto. Além disso, vocês devem observar que o objeto direto é formado por duas palavras. Delas, qual é a principal? Que dá nome àquilo que os livros antigos traziam. É a palavra recordações. Esta palavra mais importante do objeto direto desempenha o papel de núcleo. É o núcleo do objeto direto. O adjetivo doces, que acompanha o núcleo de um termo da oração, desempenha o papel sintático de adjunto adnominal. E para fecharmos a análise, basta classificar o predicado, fazendo as perguntinhas que eu já ensinei para vocês. Este predicado tem verbo de ligação? Não. Tem algum tipo de predicativo? Também não. Logo, ele deve ser classificado como um predicado verbal. E assim fechamos a análise sintática.